Olá pessoal, aqui Areta Tiburtino e eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. No episódio de hoje vamos explorar a história de Laci Peterson. Mas, antes de mergulharmos nessa história, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você receberá notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. Agora, bora para o vídeo? Em uma véspera de Natal, em 2002, uma tragédia silenciosa começava a se desenrolar na cidade de Modesto, Califórnia. Uma comunidade pacata, conhecida pela atmosfera tranquila e pela vida suburbana serena, estava prestes a se tornar o cenário de um desaparecimento que marcaria profundamente a história criminal americana. Laci Peterson, uma jovem de 27 anos e prestes a dar à luz, desapareceu de uma forma misteriosa, deixando para trás apenas incertezas e corações partidos. Laci Denise Rocha nasceu em 4 de maio de 1975. Desde pequena, era uma garota radiante, cheia de energia e com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Seus pais e amigos sempre descreviam Laci como alguém que conquistava as pessoas facilmente, criando laços profundos. Ela sonhava em construir uma família e, quando se tornou adulta, seus sonhos pareciam cada vez mais próximos de se realizar. Foi durante a faculdade em St. Louis que Laci conheceu Scott Peterson, que era um jovem carismático que trabalhava em um restaurante local. Encantada, foi Laci que deu o primeiro passo, decidida a conhecer melhor. Os dois logo se aproximaram e, em pouco tempo, o relacionamento evoluiu. Eles eram vistos como um casal perfeito, unidos e apaixonados, vivendo o que muitos acreditavam ser uma história de amor ideal. Mas, em 1997, Laci e Scott oficializaram a união, trocando votos e promessas de uma vida juntos. Eles começaram sua jornada em Modesto, construindo uma vida que aos olhos de todos parecia repleta de felicidade e harmonia. Laci sempre sonhou em ser mãe, e o casamento com Scott representava a realização de seus maiores desejos. Com o passar dos anos, diferenças começaram a surgir. Enquanto Laci ansiava por formar uma família, Scott parecia menos entusiasmado com a ideia de ser pai. No entanto, em 2002, a alegria tomou conta do lar dos Peterson. Laci estava grávida de seu primeiro filho, um menino a quem chamariam de Connor. Ela compartilhava sua felicidade com todos ao seu redor, ansiosa pela nova fase que estava prestes a viver. Poucos meses antes do desaparecimento de Laci, Scott conheceu Amber, uma massoterapeuta de 27 anos que vivia na mesma região. Eles começaram um relacionamento intenso, mas Amber não sabia que Scott era casado. Ela acreditava que estava se relacionando com um homem solteiro, alguém que se apresentava como um homem dedicado, disponível. Porém, Scott mantinha uma vida dupla, uma ilusão que acabaria trazendo consequências devastadoras. Na manhã de 24 de dezembro de 2002, Scott saiu de casa cedo, informando que iria pescar na marina de Berkeley, que ficava mais ou menos a 1h30 de Modesto. Era uma manhã de inverno e a decisão de pescar naquele dia parecia muito comum para muitos, mas Scott afirmou que precisava de um tempo para relaxar. Enquanto ele se dirigia à marina, Laci teria saído para passear com seu cachorro Mackenzie. Mas o que parecia ser um dia normal, logo se transformaria em um pesadelo.
Ao retornar para casa, Scott encontrou o cachorro no quintal, sozinho e ainda com a coleira. Não havia sinal algum de Lacey. Ele esperou, imaginando que ela pudesse ter ido visitar alguém ou resolver algum compromisso. Mas as horas passaram e Lacey não retornou. O sentimento de inquietação começou a tomar conta de todos ao redor, que até nem tanto Lacey era uma pessoa querida. Quando a ausência de Lacey se prolongou, sua família e amigos entraram em ação. Colaram pôsteres pela cidade, perguntaram aos vizinhos, buscaram em cada esquina por alguma pista que pudesse levá-los a Lacey. A comunidade inteira se uniu em uma mobilização intensa, com dezenas de voluntários ajudando nas buscas e policiais cobrindo as áreas de Modesto. A cidade estava em estado de alerta e o desespero começava a se espalhar, pois Lacey não tinha nenhum sinal dela. Naquela noite, o detetive Al Brocchini foi à casa dos Peterson para investigar o desaparecimento. Scott calmamente compartilhou detalhes de sua manhã, apresentando um recibo que comprovava sua ida à Marina de Berkeley. Ele parecia, vamos dizer, cooperativo, mas algumas atitudes e comportamentos começavam a levantar suspeita. Ele começou a se colocar no lugar de culpado. Enquanto a investigação se desenrolava, Amber descobriu que o Scott ele era casado. E confrontado, ele acabou admitindo o casamento, mas ele afirmou que já havia perdido a esposa, insinuando que ele era viúvo. Essa revelação deixou Amber em choque. Ela se sentiu enganada e traída, mas decidiu colaborar com a polícia para que a verdade fosse descoberta. As investigações se aprofundaram e logo os policiais focaram na vida de Scott. Ao vasculharem o armazém onde ele trabalhava, encontraram itens que levantaram muitas dúvidas, incluindo uma âncora caseira. Além disso, Scott havia feito pesquisas suspeitas na internet sobre a Baía de São Francisco, aumentando as suspeitas de seu envolvimento no desaparecimento de sua esposa. Amber então decidiu cooperar plenamente com a polícia. Ela gravou conversas com Scott, revelando traços manipuladores e frios. Nas gravações, Scott demonstrava pouca ou nenhuma preocupação com o desaparecimento de Lacey, o que deixou a polícia ainda mais desconfiada, e ele se tornando o principal suspeito do desaparecimento. Com as novas evidências, as buscas se intensificaram na Baía de São Francisco. A polícia acreditava que se houvesse algo a ser encontrado, aquele seria o local mais provável. Durante dias, eles vasculharam a área, mas ainda não tinham qualquer sinal de Lacey ou do bebê que ela carregava. O caso rapidamente ganhou a atenção nacional, tornando-se uma obsessão mediática. O desaparecimento de Lacey mobilizou a imprensa de todo o país e a história dominou as manchetes por semanas. O público estava sedento por respostas, enquanto muitos já dividiam entre defender Scott ou acusá-lo. Scott foi a julgamento em 2004 e o caso seguiu como um dos mais longos e complexos da época, com testemunhos emocionantes e provas contraditórias. O tribunal se tornou um palco de espetáculo judicial intenso. Depois de meses, Scott foi culpado e condenado pela morte de Lacey e do bebê Connor. Scott Peterson foi condenado à pena de morte e permanece preso. Mas o mistério e as teorias sobre o desaparecimento de Lacey ainda
reverberam. O caso ele trouxe à tona questões profundas sobre desconfiança, traição e o impacto devastador de uma tragédia familiar. Modesto, que um dia foi sinônimo de tranquilidade, nunca mais foi a mesma após o desaparecimento de Lacey. Até hoje, a história de Lacey é relembrada, marcada na memória coletiva, como um lembrete de como o imaginável pode estar mais próximo do que a gente pode imaginar ou pode pensar. Bom, gente, este foi o vídeo de hoje. Vocês acham que Scott realmente ele foi culpado? Bom, gente, no meu ponto de vista, da Aretha, ele já não queria ser pai, né? Como ele já não queria ser pai, então, tipo aquela coisa, Lacey, ela queria ser mãe, ela tinha um desejo imensurável de ser mãe. Então, o que acontece? Ela realmente parece que ele liquidou a Lacey, pode até ter afogado ela e o seu filho. Porém, né, não há uma prova, isso daí não, é somente uma suposição minha, um achismo meu, né? Então, é isso, gente. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que realmente Scott foi o culpado? Vocês acham que realmente Scott sumiu com sua esposa? Deixa a sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.